Opa, beleza, pessoal? Vamos lá para o primeiro vídeo dessa nossa nova série aqui no canal, onde a gente vai estar demonstrando vários utilitários Delphi. O primeiro que a gente vai estar vendo é o TMS Xdata. Então, o que ele faz, pessoal? Ele é um framework Delphi para o desenvolvimento de servidores API REST JSON. Então, se você quer criar a sua API REST, é uma ótima opção. Você pode, por exemplo, pegar seu sistema monolítico, separar ele em camadas, criar as suas APIs e aí você pode consumir essas APIs tanto via desktop, via mobile, via web. E aí você consegue centralizar toda a sua regra de negócio nas suas APIs. É uma ótima opção, né? É uma excelente forma de trabalhar, ok? Então, ele é uma ótima opção. Você pode utilizar ele tanto da forma RAD, né, que a gente está acostumado no Delphi, né? A gente pode arrastar os componentes ali e de uma forma muito rápida mesmo, pessoal, criar nossos servidores. Ou você pode também trabalhar todo orientado a objeto, ele trabalha muito bem com as duas formas. Ele possui vários wizards que auxiliam na hora da criação. Então você consegue criar uma API ali em minutos, né? Diria até em segundos. Você pode criar também as rotas, né, os CRUDs do seu banco de dados rapidamente, pessoal, em minutos ali, se você utilizar o Xdata em conjunto com o ORM Aurelius. Então, você consegue, de uma forma muito rápida, ali visualmente, já criar o CRUD todo do seu banco, tá? Ele já cria todas as rotas ali e já expõe todas elas. Aí você consegue configurar tudo ali de uma forma muito rápida. Você pode também criar uma aplicação web a partir do seu banco de dados, né? Fazer o CRUD todo do seu banco ali de uma forma muito rápida, utilizando os wizards em conjunto com o outro componente deles, né, que é o TMS Web Core. Então, ele é ótimo para ser utilizado sozinho e ótimo também para ser utilizado em conjunto com esses outros. Eu tenho utilizado ele já há um bom tempo, tá? E tenho gostado bastante, me surpreendeu ali a facilidade para criar. Também a parte da documentação deles é bem interessante, né? Muito bem feita. E todo mundo que conhece aí os produtos da TMS sabe que são produtos ali de excelência no desenvolvimento. Para fazer o download e a instalação, pessoal, é bem tranquilo, né? Lembrando que eu vou deixar esse conteúdo aqui, né, na descrição do vídeo e também vou criar um post lá para cada episódio dessa série. Eu vou criar um post também lá no nosso blog detalhando, então com os links e tudo mais, ok? Então vamos acessar aqui o site da TMS. Esse é o site da TMS e eu vou vir aqui em produtos. Vou vir aqui em data em REST API Server. Ótimo, já carregou aqui. Então aqui você pode ver toda a documentação. Aqui ele mostra que pode ser utilizado tanto para VCL, para web, para FMX. Então você pode desenvolver para mobile tranquilamente, né? Como mostra aqui, ó, Windows, Mac, iOS, Android, né? Todos os navegadores aqui. Tem uma documentação bem interessante aqui, tá, pessoal? E o que a gente quer tá aqui, ó. Free Trial. Então, eu vou clicar aqui, já vai estar aqui para mim Delphi 12, Atenas, né? Já vou dar aqui um download e aí ele já vai carregar aqui para mim. Vou salvar, criar uma pastinha aqui em downloads, vou criar uma pastinha aqui chamada utilitários, para a gente sempre utilizar ela. Então, vai baixar aqui, né? Então, tá baixando aqui o pacote da TMS Business. TMS Business, ele traz um conjunto, né, de componentes, de recursos para você utilizar. São ótimos recursos. A gente vai, em vídeos futuros, também ver outras coisas deles. A gente vai esperar baixar aqui e aí eu já volto aqui para a gente fazer a instalação. Terminado o download, pessoal, a instalação é bem tranquila. Basta que a gente extrair, né, o que está aqui dentro desse arquivo zip e fazer a instalação, né? Eu sempre gosto de instalar aqui como administrador. Ele vai aparecer algumas opções aqui para a gente e é só a gente ir aceitando aqui, não tem segredo, tá? É next, next, next. Aqui fica até um caminho, né? Tá? Eu sempre deixo sempre padrão aqui, tranquilamente. Beleza. Essa versão trial aqui, pessoal, eu tenho utilizado ela há bastante tempo. Ela não tem limitação, tá? Então ela não limita recursos. Então você pode utilizar os componentes aí por completo, né? E eu já estou utilizando essa versão trial por bastante tempo também. Nunca recebi nenhuma mensagem nem nada aqui, né? Então dá para você instalar, testar tranquilamente. Esperar terminar a instalação aqui. E aí a gente já vai fazer alguns testes, né? Ver o que dá para fazer com esse utilitário. Terminada a instalação, então, pessoal, eu cortei o vídeo aqui para não ficar esperando aqui, né? E demorou em torno de 1 ou 2 minutos para fazer a instalação, tá? Então, vou clicar em Finish aqui e já vou abrir o nosso Delphi aqui, então. Já é para ele estar instalado aqui. Vamos esperar o Delphi fazer o carregamento aqui. Acredito que já vai aparecer, já vai mostrar aqui também os produtos da TMS. Isso já apareceu, já listou ali. Ótimo. Agora então a gente já pode testar esses novos recursos que a gente adicionou no Delphi. Já vamos criar uma aplicação VCL aqui, pessoal.
e já vamos fazer alguns testes. Então, já abriu aqui, vamos pegar alguns componentes aqui. Eu vou pegar aqui alguns componentes, vou escrever aqui Sparkle. Então, esse Sparkle, pessoal, ele é a estrutura base de alguns componentes da TMS, inclusive o Xdata. Então, basicamente, a gente tem que colocar um aqui, né? Um Sparkle HTTP Sys Dispatcher, e aí a gente vem aqui e habilita ele, então o nosso servidor vai estar habilitado ou desabilitado, né? Aqui a gente só está testando, eu vou deixar ele sempre habilitado. Eu já posso até criar um servidor estático aqui, ó, de uma forma bem fácil, ó. Então eu só vinculo aqui esse dispatcher, eu venho aqui e falo qual que é rootdir aqui. Então, o que seria esse rootdir, pessoal? Eu vou abrir aqui na minha C, eu tenho aqui uma pasta temp, aqui eu tenho eu tenho um arquivo HTML e um arquivo PNG. Então eu vou copiar aqui, vou colocar aqui o rootdir, e aqui eu escolho uma base URL. Então aqui ele me sugere algumas, eu vou colocar, né? Onde está o mais aqui, a gente coloca o endereço, né? Por exemplo, localhost e 2.port, e aqui qualquer coisa, né? Ele me sugeriu isso, eu vou deixar, eu vou executar agora então, e a gente já vai ter um servidor que serve, né, arquivos estáticos aqui funcionando. Então se a gente vier aqui agora, eu colocar localhost, acabei escrevendo errado aqui, localhost. Pronto, ele já abriu aquele HTML que está aqui, ó, né? Ele abriu esse index.html. Se eu vier aqui e editar ele, por exemplo, colocar aqui, quero outra coisa aqui, né? Outra coisa, ele já vai estar servindo aqui para a gente, ó. Então, se a gente atualizar, ele já aparece aqui. E se eu quiser pegar aquela logo, ó, logo.png, ele já pegou a logo que está aqui na pasta para a gente. Então, criei um servidor estático aqui de uma forma muito simples. Agora vamos ver o Xdata em si. Já vou salvar esse projeto aqui até, pessoal. Vou salvar ele em qualquer lugar aqui, vou salvar na área de trabalho mesmo. Vou colocar o nome aqui Xdata. Não vou nomear nada aqui, vou deixar tudo com o mesmo nome mesmo, que não tem problema, tá? Só para a gente utilizar aqui. Deixa eu já fechar ele aqui também. Ótimo. Temos também o Sparkle Generic Serve. Eu vou colocar aqui rapidamente, vincular ele. A gente consegue colocar uma URL para ele aqui também. E você tem esse evento aqui, onProcess Request, e que você consegue trabalhar a baixo nível. Então você consegue pegar aqui o request, né, fazer os tratamentos na request que chegou, e também você consegue fazer o response aqui. Você consegue trabalhar aqui a baixo nível. É bem poderoso também, para dependendo do que você for fazer, bem interessante. E agora a gente vai ver o Xdata, né, em si, ó, Xdata Server, né, esse componente aqui. Eu consigo colocar aqui também qualquer URL base, então vou colocar aqui na porta 2001 também, ó, tms/xdata, falo dispatcher aqui. Ótimo, já executo, então eu já tenho aqui nessa outra porta, né? Esse outro endereço aqui também, o meu servidor REST em si, para fazer minha API REST. Então, localhost, né? Ele já está respondendo aqui para mim, tá vendo? E a partir daí eu posso utilizar ele, né? Utilizando ele para criar a minha API, mas a gente tem um facilitador muito grande que são os wizards. Para utilizar ele, a gente vem aqui em File, New, Folder, e aqui a gente tem uns wizards aqui, né? Para criar coisas bem mais rápido, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o TMS Xdata, eu seleciono aqui, ó, TMS Xdata Service. Ok? Então ele já vai criar aqui para mim, já vai fazer tanto a interface que é preciso, né? E já vai implementar essa interface. Então eu posso dar qualquer nome aqui, ó, para essa service. Então eu vou chamar, por exemplo, de cliente, você pode chamar de controller, do que você quiser, né? Você pode deixar marcado aqui para que ele crie separado, um Unity com implementação e um Unity com interface. E aqui ele vai adicionar alguns exemplos, tá? Então eu vou finalizar aqui, ele já vai criar para mim os dois arquivos, ó. Então aqui ele criou a interface, ok? E aqui criou a implementação. Eu já vou salvar aqui também. Você pode salvar aí com qualquer nome, né? Eu vou salvar aqui com esse nome que ele criou aqui também, ó, por exemplo. Isso. Então aqui eu já posso utilizar também, ó. Então eu posso clicar aqui, ó, cliente service. Deixa eu executar aqui. Vai rodar meu servidor aqui, ok. Então agora aqui, onde a gente tem Xdata aqui, a gente também pode chamar, ó, barra e o que a gente acabou de criar, ó, cliente service. E aí ele já vai estar rodando lá, ó. E aqui a gente tem, ele criou um exemplo para a gente, ó, o sum, né? Então ele vai receber dois valores e vai somar. Se a gente olhar aqui na interface, né? A gente vai ver que é um HTTP GET, ó. Então esse sum aqui a gente pode utilizar ele, ó, barra sum, né? E aqui está esperando dois parâmetros, A e B, do tipo double. Então eu posso adicionar aqui, né? Aqui são carry params, pessoal. Então a gente adiciona aqui, né? A gente coloca aqui um ponto de interrogação. Então o A vai ser igual a 10, por exemplo, né? Coloca um E comercial aqui, ó, e o B
vai ser igual a 20, por exemplo. Ele já somou aqui para mim, tá? Já fez a soma. Então, a partir daqui, eu posso ir criando outros, né? E posso ir trabalhando. Aqui eu poderia criar um e acessar banco de dados e devolver. Então, aqui eu posso fazer o que eu quiser daí. Eu já tenho a minha API rodando, tá? Então, se você vier diretamente aqui pelo Wizard e criar, você tem essa API rodando rapidamente, tá? De uma forma bem rápida. Depois você só vai fazendo as suas implementações. E sempre que eu precisar de um novo, né? Se eu precisasse de um para produto, eu iria no Wizard de novo, criaria um de produtos e só ia adicionando aqui os métodos que eu queria, tá? Agora eu vou fechar tudo aqui, pessoal, e vou pegar um exemplo que ele já tem, né? Que ele já traz para gente outro exemplo, né? Eu vou acessar essa pasta aqui, ó. Deixa eu até acessar aqui, ó. Então fica aqui em documentos, tá? E aí vai criar aqui uma pastinha TMS Software. Aí você vem em Business, e aqui você tem uma pastinha aqui dentro de exemplos, né? Então em Xdata e tem aqui, ó, demos, tá? Então aqui tem vários demos aqui dentro, para você ver, né? Apache, então você consegue utilizar o Swagger de uma forma bem tranquila ali, bem fácil, né? Também. Eu vou pegar essa aqui, ó, Faridac SQL, tá? Vou clicar aqui. Ele já tem componente para pool de conexão também, pessoal. Então, de uma forma bem rápida, você só arrasta o componente ali, você fala qual que é o número máximo de conexões que ele tem que criar e ele gerencia isso. Então, quando ele trabalha com Aurelius, é incrível, porque ele cria coisas ali muito rápido, né? De uma forma muito fácil. Então, aqui a gente tem um servidor, né? Um servidor Xdata aqui. Eu já vou até rodar ele aqui, ó. Ele abre aqui um VSL mesmo, ó, já startou para a gente aqui, ó. Então tá nesse caminho aqui, ó. Vou copiar esse caminho, já vou colar aqui, ó. Já tá rodando, tá? Se a gente clicar aqui, ó, clicar aqui, a gente já vê toda a documentação pelo Swagger, ó. Então, de uma forma bem rápida, pessoal, a gente consegue, né? Basicamente, ele faz tudo sozinho, né? Você cria a sua API ali e depois ele mesmo já monta toda essa parte aqui pra gente, tá? Ele tem a parte dos middlers também, pessoal, que eu acho bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui onde tem um componente. Então, para me mostrar para vocês. Então, quando você vem aqui no Xdata Server, você dá um botão direito, ele já tem aqui, ó, Manage Middlers. Então, aqui, ó, por exemplo, ele já está com o cores adicionado. Então, eu posso clicar aqui, ó, e selecionar qual middleware que eu quero, de uma forma muito rápida. Então, o JWT é só eu selecionar. Para fazer compressão aqui, ó, é só eu selecionar, pronto, já está adicionado esse middleware. Tá? Tem todos esses outros aqui para a gente utilizar. Basic Authentication. Então, é bem interessante isso aqui, tá, pessoal? Para fazer log, tá? Bem bacana. Então, eu já rodei o servidor aqui. Agora, eu vou pegar esse cliente, ó. Vou pegar o cliente e vou executar. Ótimo. Já está executando aqui, pessoal. Ó. Já tem até 2 testes aqui, no de vocês não vai ter nenhum, que eu estava testando. Então, eu posso vir aqui, ó, e já adicionar outro aqui, ó, 3, tá? Teste. Colocar aqui PR de novo. Pronto, ó, já salvou para mim, né? Já está utilizando, né? Esse cliente aqui, né? Esse cliente VCL está utilizando aqui já o nosso server, não esse, né? Esse que vem nele, esse server aqui, ó, para mandar os dados, ó. Se eu parar aqui e tentar inserir aqui, ó, a hora que eu pedir para salvar, ele vai dar um erro aqui, quer ver, ó? Ó, se eu pedir para salvar aqui, ó, ele já vai dar um não respondendo aqui, não vai conseguir responder, tá? Ó, porque eu parei meu servidor, ó. Então eu starto ele aqui de novo e aí sim eu consigo continuar utilizando aqui tranquilamente, tá? Essa é até uma outra vantagem da gente utilizar a aplicação assim em camadas, né, com API. Então, a API caiu lá, quando ela voltou, eu já consegui conectar nela rapidamente e inserir o dado lá. Então, aqui você tem esse exemplo, pessoal, que já utiliza aqui o banco de dados, tá? Então, aqui ele está utilizando o banco de dados para fazer esse teste aqui. E você já pode ver como que ele faz isso, né? Então, aqui a gente já tem um CRUD aqui utilizando, tá? De uma forma bem legal. Tem aqui uma aplicação web também para essa aplicação, mas aí a gente tem que instalar. Acredito que aqui a gente vai ter que instalar também o TMS Webcore para utilizar. Então, por enquanto, a gente não vai ver ele. Mas com essa aplicação aqui, que aqueles outros demos, você já consegue ter uma referência muito grande do que dá para fazer, tá, pessoal? Foi o primeiro vídeo dessa nossa nova série. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal para receber as notificações. A gente se vê no próximo.